Olá, meus amores! Que tal conhecermos um pouco sobre os compostos inorgânicos? Este é um tópico de química e aqui quem fala é a professora Paula Rocha. Bom, as substâncias químicas, de maneira geral, elas podem ser agrupadas em dois grandes conjuntos, os chamados compostos inorgânicos e os compostos orgânicos. Nesse tópico, nós vamos nos preocupar com o grupo das substâncias inorgânicas, que é o objeto de estudo da química inorgânica. Que tal fazermos um experimento bem simples? Bom, encontramos nas farmácias um medicamento chamado Lactopurga, que contém uma substância chamada fenolftaleína. Para extraí-la do comprimido, a gente deve triturá-lo e depois dissolvê-lo em álcool. A gente pode também pegar folhas de repolho roxo, cortar em pedaços e colocar elas em água fervente por mais ou menos 10 minutos. Feito isso, nós teremos uma solução de fenolftaleína em álcool e também extrato de repolho roxo. Agora, nós vamos colocar em contato com essas substâncias alguns materiais do nosso dia a dia, tais como o vinagre, suco de limão, Coca-Cola, sabonete, leite de magnésia e um limpador com amoníaco. Como resultado do nosso experimento, nós vamos ver o quê? Que quando colocamos vinagre na fenolftaleína, ele fica incolor, mas no extrato de repolho roxo ele fica avermelhado. O suco de limão na fenolftaleína fica incolor e no extrato de repolho roxo avermelhado. A Coca-Cola na fenolftaleína fica incolor e no extrato de repolho roxo avermelhado. O sabonete na fenolftaleína fica rósea e no extrato de repolho roxo fica azulado. O leite de magnésia, quando colocado na fenolftaleína, fica rósea. E no extrato de repolho roxo fica azulado. O limpador de amoníaco fica rósea na fenolftaleína e azulado no extrato de repolho roxo. Olhando para a mudança de cor que sofreu a fenolftaleína, nós vemos que algumas substâncias ficaram incolor em contato com ela e outras ficaram com uma cor rósea. Desse jeito, nós podemos agrupar nossos materiais em dois grupos. Então, o vinagre, o suco de limão e a Coca-Cola vão ficar em um grupo, e o sabonete, leite de magnésio e o limpador com amoníaco vão ficar no segundo grupo. O primeiro grupo, que ficou incolor na fenolftaleína, a gente pode chamar de ácidos. E o segundo grupo, que ficou rósea na fenolftaleína, a gente pode chamar de bases. Que tal anotarmos alguns resultados? Dentre os materiais testados, o vinagre, o suco de limão e a Coca-Cola, quando provados, eles possuem sabor azedo. Esse sabor azedo é uma característica dos chamados ácidos. Já dentre os materiais do segundo grupo, o leite de magnésia apresenta sabor adstringente, que é aquela coisa que amarra a boca. Esse sabor é uma característica das bases. Uma outra característica das bases é que quando esses materiais eles encostam na pele, eles são colocados na pele, eles deixam a pele com uma sensação de escorregadia. Existem também materiais que não se encaixam em nenhum dos dois grupos. Esses materiais são os chamados materiais neutros. Por exemplo, o sal de cozinha, o açúcar, o álcool. E de acordo com o experimento, a fenolftaleína e o extrato de repolho roxo podem ser chamados de indicadores ácido-base. Indicadores ácido-base são substâncias que apresentam uma determinada coloração em meio ácido e uma outra no meio básico. Os indicadores ácido-base mais utilizados no laboratório são a fenolftaleína e o tornassol. Agora que nós já vimos como caracterizar as substâncias que são chamadas ácidos e as chamadas bases, vamos falar um pouquinho de dissociação e ionização. Bom, o físico-químico sueco Svante August Arrhenius, que viveu de 1859 a 1927, fez inúmeros experimentos relacionados à passagem de corrente elétrica em soluções aquosas. Arrhenius propôs dissolver determinadas substâncias em água e verificar se elas conduziam ou não corrente elétrica.
É o que acontece, por exemplo, quando a gente dissolve sal na água. A gente acaba obtendo uma substância aquosa e que, se a gente conseguisse colocar alguns eletrodos nela, a gente conseguiria acender, por exemplo, uma lâmpada, ou seja, a gente proporciona a passagem de corrente elétrica nessa solução. De acordo com Arrhenius, certas substâncias, quando dissolvidas em água, são capazes de originar íons positivos, os cátions, e íons negativos, os ânions. Dessa forma, ao se dissolver determinada substância em água, ocorre a separação de íons existentes nela. Esse fenômeno é chamado de dissociação iônica. Pensemos agora no seguinte experimento. Pegaremos água pura, colocaremos no recipiente e ligaremos a ela um circuito simples composto por uma lâmpada e pilha. Nesse esquema, não veremos a lâmpada acender, já que não originamos nenhum íon livre, que é necessário para o aparecimento de corrente elétrica. No entanto, se tivermos em novo recipiente uma solução aquosa de cloreto de sódio, a lâmpada acenderá, pois originaremos íons por dissociação iônica necessários para a geração de corrente elétrica, assim como disse o Arrhenius. A condução de corrente elétrica pela solução aquosa levou Arrhenius a concluir que nela existem íons livres. Como o sal é um composto formado por moléculas, os íons devem ter sido formados por meio da quebra dessas moléculas pela água. Esse fenômeno é denominado ionização. Arrhenius recebeu o Nobel de Química em 1903 pela sua teoria de dissociação iônica. A partir de seus experimentos, Arrhenius concluiu que ácido é todo composto que, dissolvido em água, origina H+ como único cátion. O ânion vai variar de ácido para ácido. E base é todo composto que, dissolvido em água, origina OH-, a chamada hidroxila, como único ânion. E o cátion nessa substância vai variar de base para base. Prontos para praticar o que vimos até agora? Vamos lá. Nosso primeiro exercício é o exercício da PUC. Ele diz o seguinte: a soda cáustica se comporta frente à fenolftaleína do mesmo modo que: letra A, o amoníaco, B, a água da chuva, C, a urina, D, os refrigerantes gaseificados ou E, o suco de laranja. Bom, se sabemos que a soda cáustica é um composto que a gente chama de base, dentre as alternativas, o único que também é uma base é o amoníaco. Então, resposta, letra A, o amoníaco. Temos agora um exercício da Unicamp. Ele fala o seguinte: no circuito elétrico esquematizado ao lado, o copo pode conter um dos diferentes líquidos mencionados. Letra A, água destilada. B, solução aquosa de um sal. C, solução aquosa de um ácido clorídrico. D, solução aquosa de açúcar, sacarose. Com qual destes líquidos, ou quais, a lâmpada deve acender? Bom, nessa questão, nós devemos marcar a letra B e a letra C, porque esses líquidos são soluções que podem apresentar íons livres. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!